Jesus é levado para ser crucificado, não sem antes passar pelo desprezo dos soldados. Eles tiram sua roupa e colocam sobre as suas costas um manto vermelho. Uma coroa de espinhos é colocada sobre sua cabeça e uma vara em sua mão, como se fosse um cetro. Então os soldados se ajoelham diante dele e dizem: Salve, Rei dos Judeus! Depois cospem nele e o espancam. Jesus é levado ao Gólgota, ou lugar da caveira, para ser crucificado. E no caminho obrigam Simão, um africano de Cirene, atual Líbia, a carregar sua cruz. Os soldados dão a Jesus vinho misturado com fel, uma espécie de anestésico, mas ele se recusa a beber. 1000 anos antes, o Salmo 22 previu que os soldados fariam um sorteio das vestes de Jesus. E é o que acontece aqui. Sobre a cruz, uma placa trilíngue ironiza: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Hebraico, grego e latim representavam os idiomas da religião, da ciência e do poder. A multidão que se aglomera em torno da cruz insulta aquele que alimentou seus famintos e curou os seus enfermos. Será que entre aquelas bocas que xingavam Jesus estava algum mudo que ele fez falar? Daqueles punhos levantados contra ele, será que tinha algum paralítico de nascença? E dentre os olhos que fuzilavam o Filho de Deus na cruz, quiçá alguns tinham acabado de inaugurar a dádiva da visão. Uma coisa é certa: quem estava sendo desprezado ali era, em um frágil corpo humano, era o próprio Criador. O apóstolo João escreveria depois em seu evangelho: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso inclui a multidão, o espinheiro de onde saiu a sua coroa, a árvore de onde veio a cruz, e até o minério, que foi transformado nos pregos que prendem suas mãos e seus pés. Por volta do século XII, o monge francês Bernardo de Claraval descreveu a crucificação em uma obra poética que fala dos pés, joelhos, mãos, lado, peito, coração e face de Jesus. Uma adaptação do último poema, da Face, diz assim: Ó, quão ensanguentada, ferida está em dor. Cruel coroa fere a fronte sem vigor. Ó, quantos escarnecem de tua condição e zombam dessas dores, ferindo o coração. Sem luz estão teus olhos, não brilham mais assim. Por que, Senhor, se apagam? Por nós sabemos sim. Tão grandes sofrimentos nós, em pecados vis, causamos rudemente, que o sol brilhar não quis. Jesus, ó nosso amado, sofreste ali por nós. Sem cor desfaleceste, opresso em dor atroz. Palavras não expressam a nossa gratidão por tua sempre eterna, fecunda redenção. Curiosamente, os ladrões crucificados ao lado de Jesus se unem em coro junto com a multidão e também xingam Jesus. Então algo acontece com um deles. Aos pés da cruz você encontra de tudo: religiosos, soldados, políticos, juízes, ricos, pobres, todos contra o Filho de Deus. Até o mundo do crime está ali representado pelos dois ladrões crucificados com Jesus. 700 anos antes, Isaías previra que o Messias seria contado com os transgressores. No início, os dois criminosos zombam de Jesus, mas quando um deles grita: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, o outro repreende, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Quem é esse ladrão que de repente muda de lado? Séculos depois, alguém inventaria uma biografia para ele. Seu nome seria Dimas, ladrão e assassino perigoso, filho de um chefe de quadrilha. Porém, e agora vem a melhor parte, Dimas, que matou seus próprios irmãos, não matava velhos, mulheres e crianças, e teria ajudado a família de Jesus durante sua fuga para o Egito. Quem disse isso? A tradição. Quando você lê os evangelhos, não está lendo o que diz a tradição, está lendo autores inspirados por Deus que relatam o que viram e ouviram, de testemunhas que ainda estavam vivas quando os textos foram escritos, copiados e lidos em todo lugar. Qualquer um poderia desmentir a história, caso ela não passasse de lenda. Se você acredita no jornal que está na banca, não há razão para duvidar dos evangelhos. A tradição, porém, tem um caráter diferente, pois ela pode incluir lendas, fantasias. As religiões baseadas na tradição são cheias de misticismo, de crendices, de superstições, e essas coisas servem mais para escravizar as pessoas que seguem essas religiões do que para libertar essas pessoas. O cristão não segue esse tipo de tradição.
mas ele segue o relato dos fatos, como o próprio Pedro escreveu em sua segunda carta. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. A tradição, que inventou uma maquiagem para aquele criminoso e o apelidou de bom ladrão, tenta dar a ele o mérito por sua salvação. Se você chama de bom um criminoso que num assalto mata apenas o pai de família, poupando a mãe, os filhos e a avó, então vá em frente, acredite na tradição. Foi a palavra de Jesus. A palavra de Jesus que transformou o coração daquele criminoso. Ele acabara de ouvir Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se aquele Jesus podia interceder pelos cruéis algozes, havia uma chance para ele também, para aquele ladrão. O bandido suplica então: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Minutos depois, aquele homem estava no paraíso, não por ser um bom ladrão, mas por ser um pecador convicto que confiou na graça e na misericórdia de Deus.